Sejam bem-vindos a mais um podcast do Automóvel Clube Portugal. Sou o Mário Vasconcelos e hoje temos como convidado David Machado, um dos mais conhecidos romancistas portugueses, mas também autor de livros infanto-juvenis. David, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Não, obrigado eu. Gosto. O David é licenciado em Economia, mas foi a escrita que lhe traçou o destino. Como é que isso aconteceu? Enfim, na verdade foi algo bastante natural. Eu sempre gostei muito de escrever. Antes disso que já gostava muito de ler, mas durante muitos anos não achei que isso sequer pudesse ser uma profissão, ou seja, não sequer pudesse ser uma profissão dentro daquilo que eu andava a fazer, ou seja, eu escrevia de uma forma muito lúdica, como um passatempo, era uma coisa muito pessoal, e por isso fui fazendo o meu percurso académico, sem nunca ter em conta isto, ou seja, eu gostava de matemática, gostava de ciências sociais, e achei que a economia era uma boa forma de juntar as duas coisas e estudei na licenciatura de Economia e depois ainda cheguei a trabalhar na área da Economia e durante esse tempo todo eu fui sempre escrevendo aos fins de semana e, enfim, nem sequer era uma coisa que eu fizesse muito obsessivamente, não era todos os fins de semana, ou seja, de vez em quando precisamos escrever uma história, qualquer coisa do género. E a certa altura a escrita de facto impôs com um bocadinho mais de determinação, e depois aconteceu ficar desempregado. O contrato que eu tinha, eu trabalhava no Instituto Nacional de Estatística, portanto o contrato que eu tinha naquela altura chegou ao final. O Estado não era uma altura em que o Estado não estava a renovar contratos. Eu tinha um contrato assim, enfim, muito rudimentar, digamos. E por isso, quando fiquei desempregado, sem nada para fazer e com tempo livre, com tempo disponível, sem muita reflexão, comecei a escrever muito intensivamente, e isso durou alguns meses e a certa altura eu percebi que talvez não fizesse sentido voltar a procurar emprego na área de Economia e talvez fizesse todo o sentido começar a reorganizar a minha vida para tentar publicar o primeiro livro. O que só veio a acontecer 2 anos mais tarde. Exatamente, nos primórdios. Uma coisa que lhe fazia alguma confusão, se assim se pode dizer, foi porque escrever é um ato criativo. Mas o David disse nessa entrevista que não estava rodeado de pessoas com profissões criativas, e isso, de algum modo, foi assim um desafio difícil de ultrapassar. Foi, ou seja, na altura eu não tinha consciência disso, mas hoje olho para trás e parece-me, não direi impossível, mas muito difícil, alguém que não tem referências na sua vida, pelo menos nas pessoas mais próximas, não tendo essas referências, a pessoa saber orientar-se e percorrer um caminho para chegar a determinado objetivo. Ou seja, eu não conhecia outros escritores, não conhecia sequer outros artistas noutras áreas. Na minha família não tenho ninguém assim, e por isso na altura eu sentia-me em certa medida perdido, mas na altura eu achava que toda a gente que queria ser escritor se sentia assim perdido daquela maneira. E hoje em dia olho para trás e simplesmente eu percebo que eu estava a fazer tudo sozinho, estava a descobrir e a estudar o meio, como fazer isto. Não é só estudar como escrever um livro, é estudar como abordar uma editora, estudar como funciona o mercado editorial, o que é que faz mais sentido escrever, o que é que faz mais sentido publicar, etc. E como é que se faz para se lançar o primeiro livro, todas essas coisas. E é isso, e eu acho que é muito importante os jovens tentarem ter essas referências e que, por exemplo, as escolas permitam os jovens tomarem contacto com várias realidades diferentes, porque a certa altura estamos todos a afunilar para advogados e para engenheiros e para médicos e não tem nada que ser assim. Como é que foi todo esse processo uma coisa é o processo criativo, escrever, e depois é o resto, não é? Os contactos com as editoras, saber qual é aquela que mais se encaixa, talvez no perfil do autor.
Tudo isso, como é que Enfim, como é que aprendeu? Eu fui descobrindo pequenas coisas, ou seja, por exemplo, passei muito tempo em livrarias a tentar perceber que editoras é que publicavam o quê. Porque nós temos muitas editoras em Portugal, mas há editoras que só publicam autores estrangeiros, há editoras que não publicam ficção, há editoras que só publicam livros infantis, há editoras que publicam livros de autores portugueses, mas não autores novos, não primeiras obras. E, portanto, a certa altura, pelo menos naquela época, eu cheguei à conclusão que havia 5 ou 6 editoras que poderiam publicar o que eu andava a fazer. Enfim, comecei a enviar manuscritos para essas editoras. Filo durante, como eu estava a dizer, durante quase 2 anos. No meu caso, as coisas acabaram por acontecer quando eu venci o prémio Branquinho da Fonseca da Gulbenkian e do Expresso, não sabendo eu na altura que era um prémio com tanto prestígio, com tanta força no panorama editorial português. Eu nunca tinha escrito um livro infantil, eu andava a concorrer a vários prémios, e a certa altura apareceu-me o regulamento desse prémio e eu achei que podia escrever um conto infantil para tentar participar em mais um prémio. E portanto, eu nem sequer estava focado em escrever para crianças, nem sequer estava muito focado nesse prémio especificamente, mas correu-me bem, efetivamente. É um livro que ainda hoje está nas livrarias, que vende alguma coisa, que é trabalhado nas escolas, etc. Que livro é esse? Chama-se A Noite dos Animais Inventados. E é isso, é um livro que entretanto já foi publicado noutros países, que foi adaptado ao teatro, que está no Plano Nacional de Leitura, etc. Sinto-me à vontade para dizer que não foi não foi um golpe de sorte, ou seja, esse prémio, embora na altura eu não tivesse consciência disso, a verdade é que me abriu muitas portas, porque imediatamente teve muito destaque a nível nacional. Uma editora, naquela altura, a Editorial Presença, disse que queria publicar o livro, e eu ainda cheguei depois a trabalhar com a Presença durante vários anos. Eles publicaram vários livros meus, e foi mesmo muito importante esse abrir de portas através desse prémio. Mas lá está, ao longo dos últimos quase 20 anos eu tenho percebido que cada autor tem o seu percurso diferente, e com alguns são os prémios, com alguns é um contacto com uma editora, com alguns é um escritor que já publicado, que presta atenção àquilo que a pessoa anda a fazer e então leva o manuscrito a um editor. Enfim, cada um faz o seu percurso, mas efetivamente eu na altura não tinha consciência de nada disto, ia só experimentando várias coisas. O David lê desde muito cedo e encara também o ato de escrita como um ato muito compulsivo, a ponto de iniciar o dia sem sequer ligar ao pequeno almoço. Como é que é logo a vontade de sentar no computador e começar a escrever. Enfim, há dias que são assim, há dias que não são. Eu para mim a escrita tem mudado, o ato de escrever tem mudado bastante nos últimos anos, porque a certa altura torna-se mesmo um trabalho, é uma tarefa, embora eu goste muito de escrever e escreva praticamente todos os dias, ao mesmo tempo eu também, por um lado, tive de ir adaptando o ato da escrita ao meu dia-a-dia, não é? Entretanto, eu tive filhos, e, portanto, já não consigo começar o dia a escrever, portanto, eu acordo e vou pôr os meus filhos à escola, etc. Então, mas eu gosto muito dessa ideia do ato criativo estar misturado com o resto do cotidiano, não ser uma coisa assim tão extraordinária. Mas para isso, por outro lado, também às vezes é preciso algum planeamento e alguma organização e decidir, ok, então eu, nestes próximos dias vou escrever das 9 ao meio-dia e depois tenho de fazer outras coisas à tarde, etc. Como vou andar, às vezes, como eu ando muito por escolas e por bibliotecas, às vezes acabo por escrever muito em quartos de hotel, em comboios, em aviões, mas isso também requer algum planeamento, ou seja, não é de repente eu estou num comboio e penso, ok, então vou escrever. Não, eu naquela viagem de comboio para o Porto eu vou aproveitar para escrever ou para trabalhar aqui neste capítulo. Como já aqui vimos, o David divide-se entre a literatura infantil-juvenil e os romances para adultos. Que tipo de universos são estes? São diferentes, nem tanto?
Como é que é? No meu caso, eu acho que são diferentes. E são diferentes logo na sua origem, na sua concepção. Porque, para mim, escrever para adultos tem muito que ver com olhar para o mundo à minha volta, olhar para as redes sociais, para as notícias no telejornal, para a rua, para as pessoas que eu tenho à minha volta. O que me ajuda a compreender o mundo e as pessoas em geral e a forma como as pessoas se relacionam, as dinâmicas sociais, etc. Por outro lado, quando eu escrevo para crianças, eu tenho muita tendência para olhar para dentro de mim, para aquilo que eu sou, sobretudo para aquilo que eu fui quando eu era criança. Quando eu escrevo para crianças, eu não falo sobre aquilo que me aconteceu. Os meus livros para crianças não são de todo autobiográficos. No entanto, as personagens têm o mesmo olhar que eu tinha quando eu era criança. Têm o mesmo olhar sobre o mundo, têm as mesmas ideias, têm os mesmos pensamentos que eu tinha quando eu era criança. Ou seja, dito de outra forma, quando eu escrevo livros infantis, eu de certa forma aprendo sobre mim próprio. Então, logo na sua origem, escrever para crianças é uma forma de olhar para dentro, escrever para adultos é uma forma de olhar para fora. As duas coisas complementam-se bastante bem, mas eu diria que depois os resultados não são completamente diferentes, mas divergem um do outro, vão em direções opostas, ao ponto de eu ter a noção de que alguém que só conheça os meus livros para crianças e pegue por acaso num livro meu para adultos, poder achar que aquilo é outro autor, ou vice-versa. Há vários temas que se tocam e vários ambientes que se tocam, mas no fundo são duas abordagens diferentes à escrita. E é interessante, quando referiu há pouco esse olhar introspectivo para a literatura infantil, não está a falar exatamente das suas memórias. Não estou de todo, ou seja, é isso, eu penso muito na forma como eu olhava para o mundo quando era criança, ou seja, as crianças, julgo que eu não era especial nesse sentido, mas eu tenho muito boas memórias, enfim, eu tenho muito boa memória no geral, eu lembro-me bem das coisas e não só me lembro dos acontecimentos, como me lembro do que é que eu senti, né, em determinados momentos. E então eu lembro-me muito bem desse olhar que eu tinha e que eu acho que as crianças em geral têm, esse olhar que não é completamente distinto do nosso, mas é uns ângulos, uns graus desse ângulo ao lado, e é ao lado o suficiente para permitir que as crianças desconstruam a realidade de uma forma que nós adultos já não somos capazes. Eu sinto-me muito privilegiado e sinto uma gratidão enorme a esta profissão que eu tenho por me permitir a cada 6 meses ou a cada 9 meses construir mais uma ponte para essas memórias e para esse outro olhar que eu tinha e que já não tenho, pelo menos já não tenho de uma forma natural e rotinada, mas que ainda lá está, eu ainda sou capaz de aceder a essa outra maneira de pensar que é tão pouco manipulada ainda, não é? Que é o olhar que as crianças têm sobre o mundo, em que parece que tudo ainda é possível, não é? Por isso é que se diz às vezes que as crianças têm muita imaginação. Eu, na verdade, pelo contacto que eu tenho com as crianças, eu acho que as crianças até, não é que tenham menos imaginação do que nós, mas até demonstram um pouco essa imaginação que elas têm. Eu acho que elas estão muito menos formatadas pelas regras que nós em sociedade temos. E que inevitavelmente passamos por isso, não é? Depois Claro, não, e ainda bem que passamos por isso, ainda bem que essa imaginação, essa criatividade de alguma forma descontrolada que nós temos na infância, ainda bem que isso depois é em certa medida domesticado e trabalhado, porque senão era uma anarquia este mundo em que vivemos. Mas o David, nos seus livros, também gosta muito de associar o sentido do humor ao absurdo.
É uma receita? Como é que a aplica nos dois géneros a que se dedica? Eu penso sobre isso. Eu acho que é uma pergunta que também me aflige, de certa forma, porque eu às vezes penso, de facto, será uma receita. Eu acho que não é, porque há muitos casos de... Enfim, eu já escrevi muitos livros e portanto, já consigo ter uma... Como é que eu ia dizer, uma amostra estatística para perceber aquilo que vai acontecendo no meu processo criativo. E há muitos livros que eu escrevi cujas ideias apareceram completamente por acaso na minha cabeça, porque às vezes, claro, eu forço as ideias e às vezes até me encomendam um conto infantil para qualquer coisa, para uma revista, etc. E então aí eu tenho de pensar em alguma coisa específica. Mas há muitos casos em que há uma ideia que aparece na minha cabeça e, regra geral, essas ideias muitas vezes vão ao encontro do absurdo. É isso, eu gosto muito desta ideia do absurdo, porque através do absurdo nós conseguimos encontrar aquilo que realmente está na essência do ser humano. Ou seja, porque, enfim, o absurdo pode estar no mundo, mas o que eu gosto mais é quando o absurdo parte do ser humano. Ou seja, as incongruências de que nós todos somos feitos, as asneiras que nós todos fazemos, os erros e as falhas que nós cometemos a toda a hora. Nós adultos é que quando já nos consideramos completos, já achamos que já não temos mais trabalho para fazer sobre nós próprios, já não temos mais nada para aprender e no fundo nós estamos sempre a cometer erros, estamos sempre a falhar. E essas falhas que depois provocam o absurdo, muitas vezes, revelam muito sobre aquilo que nós somos, para além de que são muito engraçadas muitas vezes, e eu gosto do humor. Eu acho que é quando as coisas falham é que tudo se torna interessante. E sobretudo para quem escreve, o absurdo pode ser, assim, a criatividade, o céu é o limite, não é? Porque a partir do absurdo a pessoa pode... Claro, ou seja... imaginar o que quiser, quase. Exatamente, mas aí o que eu tento fazer sempre é escrever histórias absurdas como quem escreve livros de fantasia. Podemos dizer a mesma coisa da literatura de fantasia, ou seja, tudo é possível. No entanto, aquilo que eu acho que interessa na fantasia, por aquilo que eu vou lendo, é quando nós conseguimos relacionar o nosso mundo contemporâneo e palpável com esses outros mundos tão extravagantes e extraordinários. Porque lá está, embora eu possa escrever uma história muito absurda, o que interessa mesmo são as emoções das personagens perante esse absurdo, são os seus medos, os seus desejos. É um absurdo trabalhado, digamos assim. Claro, não interessa, a mim não me interessa nada apresentar apenas uma situação absurda, interessa-me a forma como os seres humanos, neste caso as crianças, lidam com isso. O Índice Médio de Felicidade é um dos seus livros mais conhecidos, até porque já foi adaptado para o cinema e também foi distinguido com um prémio internacional. Uhum. Enfim, é um livro bastante especial para mim, porque é um livro muito pessoal. Eu normalmente quando escrevo romances, lá está, não tenho muita vontade de escrever coisas muito pessoais, mas era um tema, o tema da felicidade era um tema sobre o qual eu já queria escrever há muitos anos, naquela época. O tema da felicidade em geral sempre me interessou, eu sempre me senti uma pessoa satisfeita com a vida e por isso sempre me despertou a curiosidade por que razão é que eu me sentia assim, por razão é que outras pessoas se sentiam menos felizes do que eu, quando às vezes até tinham vidas aparentemente melhores do que a minha. Enfim, e eu queria pensar sobre isso tudo e eu acho que a literatura, para mim, pelo menos, serve sobretudo para eu pensar, para refletir sobre o que quer que seja. Lá está, mais uma vez, para mim é um privilégio poder estar 9 meses, um ano e meio a pensar sobre um determinado tema, ou só um conjunto de temas, através de um conjunto de personagens numa ficção. E então é um livro que não só foi muito importante para mim escrever durante esse ano em que eu escrevi, como depois
trouxe imensa coisa boa na minha vida. Permitiu-me começar a publicar livros fora de Portugal. Eu já tinha não sei, 2 ou 3 traduções, mas o Índice Médio de Felicidade, ao receber esse prémio da União Europeia... Para a literatura, não é? É um prémio da União Europeia para a literatura, cujo uma das partes do prémio são apoios da União Europeia a traduções em línguas, em países europeus. E então, não só esse livro foi amplamente publicado em vários países do mundo, não só na Europa, como por causa desse livro, outros livros meus começaram também a ser publicados fora de Portugal, e isso foi mesmo determinante para aquilo que é o meu trabalho hoje em dia, não só a nível financeiro, como a nível de projetos e de convites para trabalhar em várias coisas, não só para estar presente em festivais e em feiras do livro em Portugal e fora de Portugal, mas também para trabalhar com um ilustrador específico, ou para escrever coisas para um projeto qualquer determinado. E isso foi incrível o que esse livro me trouxe. Aliás, porque o David dá especial importância aos ilustradores dos seus livros. Dou muita importância aos ilustradores, sempre dei. Eu não sabia nada sobre ilustração, eu não tenho muita apetência artística de artes plásticas, e por isso gosto muito da ideia de poder confiar em alguém que sabe fazê-lo e com quem eu posso colaborar através dos livros, e acho sempre que cada livro, cada história merece o seu ilustrador específico, e por isso eu não escolho sempre o mesmo ilustrador, não trabalho sempre com a mesma pessoa. Então às vezes até antes de escrever a história, quando ainda só tenho as ideias na cabeça, começo a pensar que traço é que seria bom para esta narrativa, e começo, enfim, e vou falar com alguém. Eu hoje em dia também já sou amigo de muitos ilustradores, etc. E acho que depois isso ajuda a que o livro funcione como um todo, e não seja uma colagem entre texto e imagem, e que aquilo tudo funcione. Eu gosto muito depois de trabalhar muito proximamente com os ilustradores, no sentido de debatermos as ideias, de pensarmos em várias alternativas, e até depois das ilustrações estarem feitas, muitas vezes eu vou mexer no texto para que aquilo tudo encaixe perfeitamente e que uma coisa não funcione sem a outra, porque o que me interessa mais é que o objeto, aquele livro, seja o protagonista de tudo isto. E funciona bem no todo, não é? No todo, sim. Aliás, como é que é a convivência? Costuma, no seu caso, ser pacífica entre pelo que diz, parece que sim, entre o escritor e o ilustrador? No geral é ótima, mas eu nunca vejo esses momentos de choque que também existem. Eu nunca vejo isso como uma coisa negativa, ou seja... há vários textos meus para crianças que não precisavam de ser ilustrados. Eu acho é que ao serem ilustrados nós vamos subir para um nível, ao criar para um nível superior, acho eu, ao criar este objeto que tem tantas dimensões, não tem só a dimensão textual. Mas eu podia ficar quietinho no meu lugar e escrever o texto e publicar o texto assim. Se eu quero ir trabalhar com outra pessoa, é porque eu quero precisamente que as ideias dessa pessoa sejam diferentes das minhas. E se são diferentes das minhas, a probabilidade de chocarem existe, claro, mas isso é uma coisa, eu acho que é sempre uma coisa positiva. Basta que as pessoas sejam civilizadas e saibam debater e saibam argumentar, que os egos não sejam muito grandes, e normalmente funciona super bem. É uma coisa que eu não quero de todo deixar de fazer. Outro caso de sucesso, mas desta vez na literatura infantil, é o livro O Tubarão na Banheira. Uhum. É um título muito curioso e é um livro que também lhe é muito especial. É um livro que também já me trouxe muita coisa. É talvez o meu livro mais vendido. Também está publicado em várias línguas. Também já recebeu um prémio. Mas lá está. É talvez o único livro que eu escrevi em que eu não queria, de facto, falar sobre nada em particular. Porque mesmo na literatura para crianças eu quero sempre
pensar e falar sobre temas que eu acho que são relevantes, não só para mim como para as crianças, mas, ou melhor, não só para as crianças, mas também para mim e para os adultos em geral. Nos meus livros falam sobre medo, falam sobre imaginação, falam sobre sonhar, falam sobre brincar, mas no Tubarão na Banheira eu lembro-me bem de que a única coisa que eu queria era mesmo escrever uma história que fosse um enorme disparate. Eu andava a ler muitos autores infantis anglo-saxónicos, e no Reino Unido há esta tradição grande do nonsense, não só na literatura, mas na televisão, no cinema. A literatura infantil deles tem este grande género que é o nonsense. São livros completamente sem pés nem cabeça. Aquilo acontece tudo e mais alguma coisa, e eles aparentemente não têm regras. E eu queria fazer algo desse género, e claro que eu hoje olho para trás e consigo perceber outras características do livro que o tornam tão bem sucedido, mas na altura era mesmo só uma história de absurdos, e isso às vezes é muito curioso percebermos que há livros em que nós depositamos imensa confiança e achamos que aquilo vai chegar às pessoas e vai vender muito, etc. E depois não acontece, e no entanto há estes outros em que nós só queríamos era brincar um bocadinho, e depois são esses que... mas isso também eu acho que é uma coisa incrível da arte. Em Portugal, a literatura infantil está bem e recomenda-se? Na minha opinião, não está nada bem. Nós, nos últimos 20 anos, sofremos aqui várias mudanças. As grandes editoras que nós tínhamos antigamente começaram a não apostar tanto na literatura infantil, ao ponto de algumas delas não terem sequer um editor que faça só literatura infantil. Por outro lado, apareceram muitas editoras pequenas, e essas sim estão a fazer um trabalho muito, muito importante de autoria, coisas mais artísticas. Então, mas as grandes editoras não olham para isso? Olham, mas a verdade é que o que essas pequenas editoras fazem dá muito, muito trabalho, que é preciso publicar muitos livros para conseguir que alguns depois cheguem lá. Muitos desses livros depois não acabam por não vender assim tanto. Muitos desses livros acabam por resultar fora de Portugal, e portanto é preciso fazer um grande investimento de ir a feiras fora de Portugal, feiras onde se vendem e compram direitos de autor. Ao mesmo tempo, e eu diria que é a pior parte disto tudo, ao mesmo tempo há um claro vazio de novos autores de literatura infantil. Ou seja, nós temos uma geração que já vem bastante de trás, não é? Da Alice Vieira, da Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada, do António Mota, do José Fanha, do Álvaro Magalhães, etc., da Luísa Ducla Soares, e esses autores já têm uma certa idade, não é? Mas depois disso, eu acho que não se pode falar numa geração de autores de literatura infantil-juvenil. Eu consigo contar pelos dedos de, se calhar, 2 mãos, autores de literatura infantil-juvenil com menos de 50 anos. Nem vou falar com menos de 30, não é? E por isso assusta-me um bocadinho. E quando eu digo autores de literatura infantil-juvenil, é autores que publiquem regularmente literatura infantil, ou seja, vá pelo menos de 2 em 2 anos. E aí somos muito poucos. E assusta-me um bocadinho pensar no que é que vai acontecer daqui a 10 anos, porque não há muitos autores de literatura infantil-juvenil. E isto, podemos voltar àquilo que falámos no início, e eu acho que isto tem que ver também com a questão das referências. A literatura infantil-juvenil neste momento não está muito presente na sociedade. Encontramos-la nas livrarias e nas escolas. Fora isso, não há crítica de literatura infantil-juvenil, não há programas na televisão onde falem sobre livros para crianças, não há festivais de livros para crianças. Enfim, quando eu digo não há uma coisa ou outra. Não há prémios de literatura infantil, por exemplo, e quando eu digo prémios, é prémios para livros publicados. Porque há muitos prémios para concorrermos com um pseudónimo, com um inédito. Mas para livros publicados quase não há. Ou seja, isto tudo para dizer que um jovem que agora tenha entre 20 e 25 anos e que goste de escrever, ele não tem qualquer referência à sua volta de que a literatura infantil é um caminho, porque de facto não está presente nas coisas do nosso dia-a-dia. E eu percebo
porque a certa altura essa pessoa gosta de escrever e, portanto, começa a escrever romances, que apesar de tudo tem alguma presença, ou escreve nos jornais, ou escreve em blogs, etc. Mas não literatura infantil. Isso assusta-me um pouco. Mas será que também que é um género apetecível, tendo em conta essas dificuldades, coisas que não facilitam? Será que apetece? Não sei, pela sua experiência, pelos contactos que tem com outros escritores. Pela minha experiência, vale imensa pena. Ou seja, eu acho que o problema da literatura infantil, ou talvez a maior dificuldade, é que precisamos de publicar alguns livros até as coisas começarem a funcionar. Não é? Ou seja, o meu primeiro livro, A Noite dos Animais Inventados, correu bastante bem, mas claro, são livros que são mais baratos, os direitos de autor são a dividir pelo escritor e pelo ilustrador, portanto não dão muito dinheiro à partida. Por outro lado, há uma série de atividades em redor do livro infantil que permitem compensar algum desse orçamento, digamos assim. Eu passo a vida a ir a escolas e a bibliotecas e a fazer atividades com miúdos, a apresentar os meus livros, a fazer oficinas de escrita criativa, a participar em debates, etc. E, portanto, há uma série de coisas que acontecem. Eu diria que em certa medida, a literatura infantil até é muito mais dinâmica. Depois do livro estar publicado, é muito mais dinâmica do que a literatura para adultos. Há muito mais coisas a acontecer e aquilo que acontece é muito mais divertido, é muito mais entusiasmante. Os miúdos são leitores e são fãs, podemos dizer assim, muito mais fervorosos do que os adultos. E por isso eu acho que tudo isso pode ser muito aliciante para quem gosta de escrever. Acho que quem gosta de escrever não faz ideia de que uma grande parte da minha vida, enquanto escritor de literatura infantil, é isso. Eu próprio já disse isto até noutras entrevistas. Quando comecei a pensar publicar um livro, e lá está, por causa de não ter referências, não ter pessoas na minha vida que fizessem a mesma coisa, eu acreditava genuinamente que se eu conseguisse tornar-me escritor, a minha vida ia ser estar em casa durante um ano a escrever um livro e um dia eu ia sair à rua para apresentar esse livro e depois ia voltar para casa e ia escrever o livro seguinte durante os próximos 12 meses. E a minha vida hoje em dia não é de todo isso. Eu passo a vida de um lado para o outro. Como eu estava a dizer, eu escrevo imenso em comboios, em quartos de hotel. Eu corro o país para cima e para baixo, eu viajo para fora de Portugal, eu colaboro com várias pessoas diferentes, com artistas diferentes, inclusivamente com pessoas que não estão ligadas aos livros e que de repente, aliás, por exemplo, como estou aqui, ou seja, para mim há 20 anos, quando eu pensei publicar um livro, para mim seria impensável vir dar uma entrevista no ACP em que relacionamos os livros com as viagens, etc. E com os automóveis. E com os automóveis. Com os automóveis. E então, tudo isto às vezes não é do conhecimento do público em geral, que um autor tem esta vida hoje em dia. Foi um peso que lhe saiu de cima, não é? A julgar que ia abraçar uma atividade tão solitária que depois não se revela nada assim. Poderia ter corrido mal, eu poderia não gostar muito desta azáfama, mas eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de andar de um lado para o outro, gosto muito de conduzir, por exemplo, quando ando por Portugal, normalmente ando de carro, às vezes de comboio, e eu gosto muito disto, e portanto, para mim foi assim uma cereja no topo do bolo. Mesmo. E já lá vamos falar de automóveis e de viagens. O David tem um livro para crianças que se chama Parece um Pássaro, que surgiu de um pedido da sua filha. Sim. Esse livro ainda hoje eu leio muito essa história nas escolas e eu gosto muito dessa história. E eu acho que foi sorte, ela pediu uma história sobre pássaros e nessas semanas após ela pedir, apareceu-me esta boa história. Eu acho que é uma boa história sobre um pássaro. Mas podia não ter acontecido. Já se inspirou ao volante? Muito, porque, como eu estava a dizer, eu conduzo muito
quando vou para escolas e para bibliotecas. Enfim, eu posso dizer que este ano, desde janeiro, eu devo ter conduzido já aqui em Portugal talvez uns 6.000 quilómetros. Eu aproveito muitas horas em que estou a conduzir para pensar sobre as histórias. Às vezes vou ouvir música, às vezes vou ouvir podcasts, mas também muitas vezes desligo tudo e ponho tudo em silêncio e vou simplesmente a trabalhar as ideias. E conduzir tem uma coisa qualquer de meditação, porque o nosso corpo vai focado em algo muito, muito físico e muito concreto, não é? Temos de estar concentrados e temos de estar preocupados com uma série de coisas, tem a ver com a condução e com aquilo que se passa fora do carro, mas acho que já nos aconteceu a todos o cérebro levitar para outros pensamentos, e por isso é que nos acontece às vezes aquela coisa de chegarmos a casa e nem nos lembramos de termos feito o percurso, termos conduzido aquele percurso. Tem essa coisa, parece é quase meditativo, e tenho muitas ideias, trabalho muitas ideias quando vou no carro. E nas viagens que faz, quer em trabalho, quer em lazer, uma que lhe tenha sido assim muito especial? Enfim, eu acho que a viagem de carro mais importante que eu fiz, que inclusivamente escrevi um romance sobre isso, muitos anos depois, foi em 2001, nos Estados Unidos, com um amigo meu. Nós éramos muito jovens, e voámos para Nova Iorque e alugámos um carro e fizemos a costa leste de carro durante um mês. E no final desse mês de viagem, aconteceu o 11 de setembro. Então nós estávamos nos Estados Unidos durante o 11 de setembro, estávamos no sul, estávamos na Flórida, longe de toda aquela confusão. Foi definitivamente a viagem mais importante que eu fiz de carro, porque não só pelo tamanho de andar um mês a viajar, como por todas as peripécias que nos aconteceram, inclusivamente com os carros eram alugados, tinham mudanças automáticas, eram um pouco diferentes, mas os carros nos Estados Unidos já naquela altura eram muito elétricos, então nós tínhamos sempre imensos problemas, porque os carros depois não ligavam às vezes e era preciso fazer uma série de coisas. Tivemos de trocar de carro 2 vezes ao longo da viagem, inclusivamente para uma pick-up, que foi assim uma experiência muito, muito americana, não é? De andar nas estradas dos Estados Unidos com uma pick-up, e ao mesmo tempo foi uma viagem muito idealista, no sentido em que nós éramos muito jovens e queríamos mesmo libertar-nos das regras da civilização e andar livres em viagem. Os Estados Unidos têm uma escala que permite ter essa sensação, e nós muitas vezes dormíamos à beira da estrada, levávamos uma tenda e acampávamos à beira da estrada, dormíamos na praia. Então muitas vezes dormíamos no carro. Eu tive realmente esta sensação do carro quase se tornar uma casa e de andarmos e de podermos ir para onde quiséssemos, e nós íamos seguindo as estradas que decidíamos de véspera. Termos todas as nossas coisas no carro e podemos ter esta liberdade foi assim uma coisa muito extraordinária. E eu escrevi um romance que foi publicado em 2020, portanto quase 20 anos depois, que se chama A Educação dos Gafanhotos, que é precisamente é um romance, ou seja, é ficcionado, mas é a história de 2 rapazes que fazem esta viagem e partem à aventura. Sim. Que tipo de carros é que gosta? Acho que um carro grande que tenha uma boa mala, que leve as coisas todas, que nos permita estar preparados para qualquer situação. Que seja espaçoso e confortável, sim. Hoje em dia, se calhar também é mais uma coisa de pai, não é? Se calhar há 20 anos não teria isto. Mas gosto muito disso. E não gosto nada, já agora, não gosto nada de carros extravagantes. Ou seja, não gosto muito que o carro se tenha tornado... já há muito tempo, mas hoje em dia cada vez mais não gosto muito da ideia do carro se ter tornado um símbolo tão forte de status, não é? De determinada classe ou determinada situação financeira, etc. Percebo que isso aconteça, não é? Enfim, é como é, mas gosto de carros que sejam mais sóbrios e que cumpram a sua função.
David Machado, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado eu. E obrigado por estarem desse lado. Podem seguir-nos no Spotify, SoundCloud e Apple Podcast e nas redes sociais do ACP.